Essa aqui é aquela resenha daquele perfume bombástico, nuclear. Muito sensual mesmo. Ele tem essa proposta, tem essa finalidade. Mas, de verdade, muito autêntico. Aqui não tem imitações. Foi algo que nasceu, foi criado, aperfeiçoado, entregado e que sim, este perfume sim vale o hype. Essa amostra que uma colega me enviou, eu achei necessário gravar a resenha. Não sei se eu vou para um frasco, é um perfume muito forte. Não é algo que me conquiste tanto assim, por ser muito potente. Fixação, bate, eu acho que bate as suas 24 horas. Maison Crivelli Hibiscus Mahajad. Este perfume que é muito forte. Vem assistir essa resenha até o final. Pessoal, essa resenha tá insana. Se inscreva no canal, ative os sininhos para as novas notificações. Eu só tirei a tampinha dessa amostra. Ele já tá exalando muito, mas muito mesmo. Aqui na descrição tem os links para vocês, grupo do Facebook, onde comprar decantes, onde comprar perfumes de nicho. Tá bem? Toda pronta entrega. E que perfume! Se você gosta, tá, daquele perfume super forte, muito bombástico mesmo, conheça isso aqui. Conheça, porque se eu fizesse não, porque eu vou fazer a parte 2 dos perfumes mais bombásticos de minha coleção, claro que eu pretendo ter o frasco, ou não, esse daqui eu creio que não, mas ele entraria como uma menção honrosa. Este perfume estaria. Ele vai estar de qualquer jeito. Hibiscus Mahajad é um floral doce muito forte. Muito forte. Totalmente diferente de tudo que o seu nariz está acostumado. Tá? A casa é nova. Tá? Maison Crivelli é uma casa nova. Este perfume aqui é do ano de 2021. Ele tem, sim, o seu lado sintético. É fácil, tá, perceber seu lado sintético. Mas a elegância deste perfume é surreal. As suas notas de topo, hibisco, chá de hibisco, groselha, rosa damascena. Gente, é um soco forte no seu rosto e também no seu pescoço. O líquido, eu espero que dê para mostrar. Ele é muito escuro, então ele mancha facilmente uma camisa clara, tá? Uma camiseta, uma blusa, que seja. Ele é um cobre quase que vermelho. E ele é muito potente. É um cheiro elegante, sensual, provocante, intimidador. Tá? É aquele perfume de presença. E o mais interessante, eu vejo este perfume mais feminino do que masculino. Imagina, mulher chega com aquele vestido, um perfume desse. Meu amigo, ela te coloca de joelho. Facilmente, mas facilmente mesmo. Tá? E essa amostra quem me proporcionou foi minha amiga, colega, que a perfumaria apresentou para mim, tá? A Karin. Karin, muito obrigado, de verdade. Não só por essa, mas assim como as outras 4 amostras que você me enviou, que todas virarão resenha, tá? Então já é um spoiler, pessoal. Guidance 46, Sois Malaquá,
da Dries Van Noten, esse perfume, essa casa pouco falada. E o último, que é um Louis Vuitton. Isso eu vou deixar surpresa, porque esse Louis Vuitton me surpreendeu. Eu já tinha minhas curiosidades na hora que eu tive a oportunidade de conhecer. Que perfume agradável. Facilmente top 1. Conseguiria, talvez, até desbancar o meu Facama, que é o meu perfume favorito atualmente. Pessoal, Hibiscus Mahajad é um perfume com uma evolução até que facilmente compreendível, tá? Você consegue entender ela sem ser tão treinado. Ele tem baunilha e orquídea e ambreta também, na sua pirâmide olfativa, e na sua base canela, couro, romã e hortelã. Esse perfume, eu não quero nem focar tanto na estrutura olfativa deles, já para explicar como ele funciona. Primeira borrifada que você dará dele, o hibisco, ele não se comporta realmente como se fosse o próprio chá de hibisco, que tem um cheiro, algumas vezes pode ser até que desagradável. Ele não tem isso, tá bem? Ele não tem. Essa groselha que tem na sua pirâmide deixa ele um pouquinho amargo, um pouquinho só. Depois vem a rosa e deixa ele leve com muita qualidade. Perfume bem, querendo ou não, linear nesse sentido. Na hora que entra a orquídea, ele explode ainda mais. Gente, nota de orquídea na perfumaria, ela é bombástica. Não tem um perfume que contenha essa nota e seja fraco. Seja fraco em projeção, desempenho, silagem e fixação. Não tem como. Um exemplo claro, Black Orchid. O perfume do Michael Jackson. Gente, Black Orchid é muito potente. É gigantesco o seu desempenho. E tem a nota de orquídea. Na hora que esse perfume chega na sua base, gente, o couro que está aqui, creio eu, que seja para aumentar ainda mais o seu desempenho. A sua evolução, sem dúvida, agrada muito. É uma experiência olfativa inovadora e, de certo modo, fácil, tá? Ele é elegante, moderno, marcante e não é enjoativo. Fala sério, qual pessoa não quer algo assim? Que marca, que é elegante, que não é, vamos dizer assim, igual o Chanel No. 5, que é um perfume clássico, com uma pegada mais old school, para não falar idosa, e não é enjoativo. É este perfume. Sem dúvida, é este perfume. O quão exótico Hibiscus Mahajad é impossível descrever. Esse você precisa conhecer, tá? Eu não vou conseguir passar totalmente, através dessa resenha, o que este perfume entrega. Porque ele é muito inovador. O jeito que ele trabalha o hibisco aqui é muito inovador, tá? É uma flor cremosa também, tá? Deixei até anotado aqui. E a sua sensualidade chama a atenção. João, por que você disse que esse perfume é mais feminino? Porque ele é. Esse toque floral dele é mais feminino. Tem um pezinho mais para o lado das mulheres. Claro, homens que gostam desse tipo de perfume, que gostam de perfumes que chamam a atenção, vai estar muito bem servido. Isso daqui é um desperdício, mas na balada vai se sair muito bem. Se bem que na balada, enfim, é cheiro de tudo quanto é tipo. Na maioria das vezes, perfumes até que convencionais e baratos. Mas que maravilha de construção olfativa. O pessoal fala, João, chá com baunilha, doce. Não. A nota de hibisco aqui se comporta somente como uma flor de hibisco. É uma flor. Isso aqui não dá. Não precisa nem de borrifar. Se eu só esfregar no pescoço, o cheiro dele vai ficar o dia todo. Tá bom? O seu desempenho, pessoal, de verdade mesmo, 24 horas para mais. Eu tenho certeza absoluta. A primeira vez que eu testei ele, eu borrifei. E sim,
Eu precisei tirá-lo porque estava muito forte. Muito forte. João, mas você falou que ele é enjoativo. Não, ele não é enjoativo. Que ele não era enjoativo. Sim, ele não é. Mas é muito forte. Estava calor. Então, estava desandando. E é onde eu quero chegar. A sua versatilidade aqui é um pouco mais limitada, tá? Em dias tão quentes, eu não recomendo utilizar este perfume, vestir este perfume. Mas, mulheres, por favor, em um dia mais ameno, à noite, escolham este perfume e deixe a mágica acontecer de maneira natural. Porque, olha, tem muita qualidade. Pode ser que eu mude de ideia, pegue um frasco dele, talvez, mas vale a pena. Vale muito a pena conhecer. Se você não gostar, tudo bem. Não existe perfume ruim, existe apenas aquele perfume que não nos agrada. Mas dê uma oportunidade, tá bom? Agradeço a vocês por essa resenha muito objetiva, muito maravilhosa aí. Até a próxima. Tchau, tchau.